En esta oportunidad me encuentro compartiendo este espacio con Ruggero Leví, una de las voces más relevantes del psicoanálisis latinoamericano. Me voy a permitir presentarlo brevemente, aunque es mucho el recorrido, puedo comentar lo más destacado, ¿verdad? Él es miembro titular y analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, también es psicoanalista de niños y adolescentes, es expresidente de la misma sociedad y ha sido miembro del board de la IPA en dos administraciones. Ha escrito muchos artículos y bueno, tiene dos libros también, de los cuales uno, el más reciente, acerca de la simbolización. En el próximo congreso de FEPAL va a tener dos participaciones destacadas. Uno en las conferencias de apertura y también una participación en el simposio de adolescencia. Bueno, Ruggiero, primero agradecerte por el tiempo, por tu disponibilidad en compartir con nosotros lo que estás preparando y lo que va a ser una de tus participaciones más esperadas en el Congreso. Cuéntanos un poquito de esto. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui contigo. Um prazer e um agradecimento à FEPAL por esse convite a fazer parte e a gravar esse podcast com toda a sua relevância para a divulgação da psicanálise na América Latina. O congresso, que comemora os 100 anos de inibição, sintoma e angústia do Freud, sobre vazio e trauma, se articula muito com o meu tema de estudos, na verdade, ao longo de toda a minha trajetória, porque eu comecei como psicoterapeuta de crianças, lá nos meus inícios profissionais, trabalhando com crianças autistas, e eu trabalhei durante 10 anos com crianças autistas, e sempre me interessou muito a construção da subjetividade em crianças autistas. Como se criavam os processos de mentalização nos autistas, desde as primeiras simbolizações das experiências até o desenvolvimento da linguagem. E naquela época eu já publiquei alguns trabalhos sobre linguagem e autismo, e eu segui nessa linha de estudos sobre o processo de subjetivação humana e sobre os processos de simbolização ao longo de todo o desenvolvimento humano. O meu trabalho para membro associado, para minha sociedade, foi com um paciente de análise que tinha um pensamento muito operatório, com uma dificuldade de abstração enorme, e todo o trabalho da análise foi justamente desenvolver a capacidade simbólica dele, a capacidade de abstração, para que ele pudesse elaborar as situações traumáticas dele. Depois, meu trabalho para membro efetivo da minha sociedade foi na mesma linha. O trabalho se chamava Simbolismo e Simbolização. E depois, mais nos últimos, talvez, 10 anos, que eu seguindo uma linha que se tornou prevalente na psicanálise contemporânea, de se preocupar com as falhas nos processos simbólicos, com as não simbolizações, com as não representações, eu então comecei a estudar a questão do negativo em termos da simbolização e através de vários trabalhos que eu publiquei, especialmente com adolescentes severamente comprometidos, aonde se observava falhas simbólicas relevantes que conduziam a um comportamento aditivo, ao uso massivo de drogas, a acting outs importantes e comportamentos aditivos de várias naturezas, né, com drogas ilícitas, adições à internet, adições a sites de extrema violência, adições a sites de pornografias perversas, né? E a partir, vamos dizer assim, do trabalho com esses adolescentes e adultos também com falhas simbólicas importantes, cujo trabalho psicanalítico constituía, vamos dizer assim, em preencher esses vazios simbólicos, nesses trabalhos publicados, em alguns deles, eu fiz algumas propostas, vamos dizer assim, de variações técnicas, justamente para poder constituir o que eu chamei em alguns trabalhos de andaimes ao pensar. Em espanhol seria andamios al pensar. Uhum. Né? Então, várias técnicas, vamos dizer, de trabalho com esses pacientes, claro que inspirado nos autores pós-bionianos, como Antonino Ferro, Giuseppe Civitarese, o Thomas Ogden, o Howard Levine,
Então, eu entrei, vamos dizer assim, nessa corrente de pensamento e de publicações psicanalíticas nessa linha. Então, como vocês podem ver, toda a minha linha de trabalho e de investigação se aproxima muito do tema do Congresso, porque justamente eu trabalhei muito com pacientes não neuróticos, onde a questão não era tanto as inibições e a repressão, vamos dizer assim, de fantasias neuróticas inconscientes, mas justamente o trabalho era ajudar, inclusive, a construir essas fantasias para que elas pudessem ser reprimidas. Então, todo um trabalho, vamos dizer assim, de construção ou de reconstrução de vazios simbólicos importantes, tá? Seguindo ainda nessa linha, vamos dizer assim, do tema da simbolização, que para mim é um tema não só apaixonante, mas um tema central, vamos dizer assim, não só na psicanálise, mas no próprio funcionamento mental humano, eu então também publiquei alguns trabalhos estudando a adolescência do ponto de vista do processo de simbolização adolescente, ou seja, entendendo a adolescência como um grande processo de ressubjetivação e entendendo todo o processo de reconstrução da malha simbólica e das representações do eu e as representações dos objetos e as representações do mundo que precisam ocorrer ao longo do processo adolescente para poderem ter um trabalho de ressubjetivação efetivo e que não conduza a psicopatologias na adolescência. Ainda dentro da linha da simbolização, eu também, justamente por trabalhar muito com adolescentes, me preocupei em estudar, inclusive os últimos trabalhos foram muito sobre isso, sobre o impacto do mundo digital sobre a subjetividade adolescente. Ou seja, em que medida e de que maneira o mundo digital e as relações virtuais e o mundo da virtualidade impacta sobre a constituição do psiquismo adolescente, né? Claro que sempre deixando claro que não se trata de ser contra as mídias digitais, nem contra todo o desenvolvimento da tecnologia informática e da tecnologia digital, que é uma das ferramentas mais incríveis, vamos dizer assim, que o ser humano já criou, mas entendendo de que este mundo digital ele interfere de alguma forma, positivamente e negativamente, na constituição da subjetividade do sujeito adolescente, mas não só do sujeito adolescente, mesmo do sujeito adulto contemporâneo, afetando de maneira importante, vamos dizer assim, a maneira como se estabelecem vínculos na sociedade contemporânea e também gerando novas adições que não existiam antigamente, né? Adições à tecnologia e adições de acesso às mídias digitais. Hoje não se vê um adulto que não está permanentemente olhando para o seu celular para ver o que foi postado no Instagram ou quantos likes ele recebeu na sua última postagem. Então, de fato, né, nós temos observado que esse mundo digital e todo o crescimento da importância, principalmente das mídias sociais na vida humana contemporânea, especialmente depois da geração dos smartphones, depois da criação dos smartphones que permitem, né, que o sujeito ande não só com a internet, mas com as mídias sociais no bolso 24 horas do dia, de que isto efetivamente tem interferido nas relações humanas. E, particularmente na adolescência, a gente tem visto um aumento exponencial de algumas psicopatologias adolescentes, como, por exemplo, aumento das tentativas de suicídio adolescente, aumento das taxas de suicídios na adolescência, aumento de automutilações, aumento de depressões graves na adolescência, muito associados à presença e ao aumento do uso de mídias sociais e do número de horas que o jovem permanece conectado a essas mídias sociais através dos seus smartphones. Un Sim, exceso de conectividad a las redes sociales, pero una deficiencia de la conexión humana, ¿no? Con su grupo de é, pares o con sus padres, con la gente que tiene alrededor. exatamente, exatamente. Porque nós sabemos, vamos dizer assim, o quanto o olhar do outro humano e o quanto a presença do outro humano são fundamentais
para a construção da minha subjetividade, né? E para a construção, inclusive, da minha autoimagem e de que a substituição das relações humanas, vamos dizer assim, presenciais, pelas relações virtuais, isto priva o sujeito humano de um elemento estruturante fundamental, que é o olhar e a presença do outro, né? Isso sem falar, vamos dizer assim, dos últimos desenvolvimentos, que são as inteligências artificiais, né? Porque não só a relação humana presencial é substituída por relações virtuais, mas atualmente as relações humanas substituídas por relações com inteligência artificial, com avatares construídos pela inteligência artificial. Então, aí sim, o vínculo humano se perde totalmente e o sujeito está em relação, a dizer, com um avatar produzido pela inteligência artificial, com todas as privações que isso implica e com todos os riscos que isso implica também, porque o avatar, em geral, não tem princípios éticos, não tem empatia, não tem sensibilidade com a dor do outro, então isso ainda é um terreno novo a ser estudado por nós. Ruggero, me parece importante cómo iniciaste el podcast de hoy, ¿no? Compartiéndonos que trabajaste muchos años con niños autistas y que de alguna manera de allí surgió esta curiosidad de entender, bueno, el proceso de subjetivación, de simbolización, que te ha acompañado a lo largo de tu carrera y que te ha servido para, bueno, poder gestar libros y artículos que permiten también hacer incluso modificaciones, aspectos técnicos cuando uno se aproxima a consultantes o a pacientes que tienen funcionamientos muy primitivos, muy operacionales, muy concretos, ¿no? Solamente como para estimular a las personas que nos están escuchando a que puedan tener también esta curiosidad para acercarse a tus escritos. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos técnicos que tú propones cuando uno tiene enfrente a un paciente con dificultad para simbolizar? ¿Cuáles han sido tus aproximaciones? ¿Qué has pensado? Uhum. De modo geral, vamos dizer assim, a técnica contemporânea, que se iniciou com as primeiras contribuições, vamos dizer assim, do Winnicott, do Bion, e que foram desenvolvidas pelos autores pós-bionianos, como Meltzer, Ogden, Civitarese, Howard Levine, Antonino Ferro, esses que eu estou mencionando, na psicanálise inglesa, depois na psicanálise italiana, e depois na psicanálise latino-americana, porque nós temos vários autores latino-americanos que também entraram nessa linha de desenvolvimento do pensamento psicanalítico, como Elias da Rocha Barros, Roosevelt Cassorla, Norberto Maruco, enfim, vários autores contemporâneos que entraram nessa linha de investigação. E também na psicanálise francesa, através do André Green, através do Roussillon, Botella também, o casal Botella, Sara Botella e o seu marido Botella. Toda esta linha de investigação da psicanálise contemporânea começou a se dar conta da função da mente do analista na construção de representações e simbolizações que o paciente não é capaz, naquele momento, por insuficiências simbólicas, de construir. Então, o Bion descreveu todo o trabalho de reverie necessário que aconteça na mente do analista, trabalho de ensoniação, como se diz em espanhol, e todo o trabalho de reverie que tem que ser realizado na mente do analista para que se construam simbolizações que o paciente não é capaz de construir. Além disso, vamos dizer assim, o que eu mencionei antes, que eu desenvolvi também nos meus artigos, é o que eu chamei de trabalho no transicional, usando muito um conceito do Winnicott e também usando os desenvolvimentos do Antonino Ferro e de alguns colegas da psicanálise italiana, aonde, num primeiro momento, algumas emoções desses pacientes que foram massivamente projetadas e expulsas da sua mente, antes de que o analista tenha ou possa ajudar no processo de reintrojeção dessas fantasias, e porque justamente se o paciente as projetou é porque ele não tem uma mente Coraje. capaz
de suportá-las, né? Uhum. Então, justamente o princípio técnico é esse, de que antes de que o analista force uma reintrojeção prematura, é preciso criar condições de pensabilidade. E essas condições de pensabilidade, eu chamei de andaimes ao pensar, se constituem e usar os personagens que surgem no campo analítico, amigos, personagens quaisquer que surgem no campo analítico e que são duplos do paciente, que são portadores de aspectos projetados do paciente, e num primeiro tempo da análise, analisar essas emoções nestes personagens, analisar essas emoções nem no mundo interno do paciente, nem na realidade, mas nesse espaço intermediário desses personagens construídos na sessão. Então, eu chamei também, inspirado num autor francês que se chama François Richard, eu chamei isso de trabalho no transicional. Então, como se com esses pacientes a gente alternasse um trabalho no transicional com o trabalho interpretativo propriamente dito, referindo ao mundo interno do paciente algumas emoções que estão sentidas e projetadas. Tá? Então, falando genericamente ou falando de um modo rápido, mais ou menos essa a questão técnica que eu referia no início do podcast, né? Enfim, depois teve outros conceitos que também eu propus, o conceito de próteses simbólicas, sugerindo de que, por exemplo, algumas adições à tecnologia, muito inspirado num paciente meu, que ele tinha adições a sites de extrema violência e a vídeos de violência, e eu me dei conta que esses vídeos eram como se fossem sonhos, de sonhos que ele não podia sonhar. Era como se esses vídeos fossem imagens que serviam para retratar, para figurar sonhos não sonháveis e emoções traumáticas do paciente. E por isso o paciente aderia a elas de uma forma aditiva, Claro. né? Seriam equivalentes, vamos dizer assim, ao sonho traumático do Freud, Ujú. né? Onde se repetia a cena traumática. Só que essas imagens não são sonhadas pelo paciente, são imagens que são oferecidas pela cultura, às quais o paciente adere de uma forma aditiva. Então, eu chamei essas imagens de pensamentos próteses, como se elas fossem um meio caminho entre a evacuação através do acting out e a capacidade de sonhar. Então, eu passei também a trabalhar com esses pensamentos próteses, vamos dizer assim, ou sonhos próteses, se a gente quisesse chamar, no trabalho de construir a pensabilidade dessas experiências traumáticas do paciente. Qué interesante todo lo que propones, Rugero. Y bueno, lo que también va a ser ampliado en tus dos participaciones en el Congreso, ¿no? Vas a estar en la conferencia de apertura y vas a estar en el simposio de niñez y adolescencia, justamente, en donde vas a tener la oportunidad de reflexionar más a profundidad de todo lo que hoy nos traes, así como con un abreboca. Gracias por tu tiempo y bueno, me gustaría dejarte la palabra para que pudieras también realizar una invitación a todas aquellas Hum. personas que todavía están pensando si participar, si ir al Congreso, porque tú crees que sería importante ir a Chile y tener este intercambio. Eu acho que sempre todos os congressos da FEPAL, assim como os congressos da FEBRAPSE aqui no Brasil, e assim como os congressos, enfim, nacionais da Argentina, do Peru, do México, enfim, de todos os países, eu acho que todos os analistas devem comparecer, não só para nos escutarmos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, mas principalmente para vivermos juntos um espaço de elaboração das ansiedades que nós vivemos no dia a dia em nossos consultórios. E ademais, e mais do que isso, né, para elaborarmos todos juntos as ansiedades que nós vivemos no momento cultural que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um momento cultural e um momento histórico que é profundamente traumático também, né? Com tantas guerras, com tanta violência, com uma sociedade que nos provoca microtraumas diariamente. Então, o Congresso
atende também a essa particularidade de ser um congresso que vai justamente falar sobre traumas, sobre inibições, sobre angústias, que é um tema tão presente na nossa contemporaneidade. Então, eu acho que é fundamental que os colegas possam estar no congresso e que nós possamos ter essa experiência de elaboração conjunta de todas essas angústias. Estas fueron palabras de Ruggero Leví, miembro titular y analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre. Gracias, Ruggero, por tu participación. Graças, Natália, e obrigado à FEPAL e a ti, enfim, por essa oportunidade.